Ei, Jenny, você tá boa? Aquele com livro, professora Marcione. Oi, gente, boa noite. Panucci, boa noite. SE Digitais chegou. Eric, é você? Eu vou chamar pelo Instagram do SE Digitais ou pelo seu? Porque o Eric, assim, o meu convidado de hoje, eu nem sei pelo que a gente vai começar a nossa conversa. Porque o cara faz tanta coisa que eu não sei mesmo. Assim, eu vou tentar conversar sobre tudo. É ele mesmo. Já vou chamar o Eric pra gente conversar. Já acenei aqui. Hoje, o Eric Antonini, que é companheiro de trabalho lá na Microcamp. E deixa eu só arrumar aqui, que aí eu consigo ler as perguntas que eu fiz para ele. Ele é professor de educação física na prefeitura. Ele é professor de informática na Microcamp, por isso que eu digo que a gente trabalha juntos. Ele é diretor de esportes na empresa Barra Mansa Slots, que é futebol americano. Ele é diretor de marketing da Barra Mansa Slots. Ele é um dos coordenadores da equipe Alphaduc. Vou deixar o Eric contar para vocês o que é Alphaduc. Uma equipe muito especial, um coração dentro da Microcamp, que ele, professor Diego, se dedicam muito, tá? Ele vai explicar o que é a Team Antonini e proprietário da SE Digitais. Peraí, Eric, eu não consegui fazer você entrar. Acho que é o currículo que pesou. O Instagram não aguenta carregar esse currículo, não. Não tem. E além de tudo, ele ainda joga futebol americano, é triatleta, pai do Murilo, esposo da Sandra. Tô igual o Faustão, né? Tô só o Faustão aqui. Mas assim, a gente vai conversar com o Eric a respeito de toda essa caminhada dele, né? Dentre várias coisas que ele trabalha, o que ele faz em cada função que ele exerce, como foi essa virada de aluno para professor, porque o Eric era aluno. E agora ele dá aula na Microcamp. Só estou aguardando ele aceitar aqui para poder entrar. A internet, como sempre, não colabora. E, gente, hoje eu coloquei lá no... Tentar de novo, Eric. Você me mandou aqui? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar pelo Eric aqui para ver se vai. Eu coloquei um recado para vocês do projeto Semeando Amor, que eles estão precisando de ajuda. Ei, rapaz! E aí? Joia contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Filho, esse seu currículo não carrega, não tem como, pesa, mano. Vai rolar, Pesa um porque pouquinho. tá pesando a internet. O Ralf tava falando um negócio engraçado, eu vou ter que te contar. Falei assim, Ralf, o Eric tá muito ansioso. Tá muito ansioso. Claro, Michele, ele é um cara que não fica parado. Aí, de repente, lança um negócio que ele nunca fez na vida. Você quer que ele fique como? Tá tensa a situação por aqui. O cara não sabe ficar parado, o cara é um cara super ativo. Como é que tá isso nessa quarentena, Eric? Cara, tá bem tenso. Eu conversei isso hoje com o pessoal da Microcamp e conversei com o pessoal que treina comigo. Encontrei um aluno meu, por acaso eu tive que ir no mercado, encontrei com ele. E ele falando, e aí, Eric, como é que tá? Eu falei, cara, não sei. Tá tenso ficar sentado atrás de uma mesa dentro de casa. Tá tenso ter que passar treino para os alunos de dentro de casa. É, e tá tenso principalmente não poder treinar. Eu acho que é o que tá mais pegando para mim. Mas fora Você isso, a gente vai levando.
Tá aqui, ó, estúdio Josiane Dias, tá falando que ele é Antonini, é de família, então todo mundo Então, é carpinteiro. Tia Josi, ela é um dos motivos de eu estar hoje na educação física, minha primeira professora de natação. Um beijo, tia. Você foi atleta de natação? Não, você é atleta de natação. A gente tenta hoje, já fui. Hoje eu tento, hoje eu tô de teimoso nessa área. Então me conta como é que você se viu, a tia Josi te ajudou, e como é que você foi parar na educação física, cara? Cara, então, a minha mãe, ela teve uma cantina lá na antiga Telerge. Eu não vou falar muita coisa da época não, senão vai parecer que eu e você somos muito antigos, sabe, gente? Mas na antiga Telerge, eu com 3, 4 anos de idade, minha mãe me levava às vezes com ela para lá e eu, só para variar, era um peste. E aí eu ficava na beira da piscina, quero nadar, quero nadar, quero nadar. A tia Josi falou, vambora. E me jogou dentro d'água com 3 anos. Tentativa de homicídio. Mentira. E aí nessa brincadeira aí, eu comecei a pegar um amor absurdo pela natação. Comecei a criar esse carinho tão grande pela natação. E daí não parei mais até os 17 anos. Daí eu fui para Juiz de Fora, passei, também não posso deixar de falar do Camarão, fui para Juiz de Fora, comecei a nadar por lá e depois voltei para Volta Redonda para fazer faculdade aqui. E aí, desde então, não saiu mais esse amor pelo esporte e o carinho que eu tenho e por ver um pouquinho do que o esporte pode fazer na vida das pessoas. Então, isso que me fez migrar para o caminho da educação física. Sim. Aí, no caso, você veio fazer faculdade de educação física? Sim, nesse momento a minha mãe deve estar me xingando lá embaixo, porque eu fiz o ensino fundamental e médio. Eu tô falando lá embaixo porque lá embaixo tá virando, tá igual Big Brother, tá o povo pedindo as coisas para comer e assistindo na TV. Tal. Então, é tenso. Então, isso tudo, eu fiz o ensino fundamental e o médio em Juiz de Fora. A ideia era fazer a faculdade lá. E aí, nessa época, aconteceram algumas questões de saúde com meu avô e tal. Eu falei, não, vou voltar. E aí acabou que a gente voltou para Volta Redonda e eu fiz a faculdade de Educação Física aqui. Sim. Aí, no caso, você fez a faculdade, e como é que você foi parar na prefeitura? Então, vamos lá. Na época da faculdade, eu já tinha essas manias de querer trabalhar em tudo quanto era lugar e fazer um monte de coisa. Sim. Então, nessa época, eu fui estagiário da prefeitura. Eu já fiz estágio na prefeitura, pela Ismel. E aí fiquei durante 3 anos fazendo estágio lá. E eu fazia estágio também no Recreio. E lá no Recreio acabou me puxando mais para natação, mais para natação. Só que lá no estágio da prefeitura eu trabalhava em ginásio. Eu não tive oportunidade até então de trabalhar com a natação lá. Uhum. E aí agora, na verdade, há 1 ano atrás, eu fiz esse último concurso da prefeitura. E aí iniciei esse ano recebendo aquela notícia, olha, você foi aprovado, você vai tomar posse. E aí, tipo, foi aquela reviravolta, foi um momento de reviravolta total. Eu acho que, sei lá, no Microcamp vi um pouco dessa reviravolta. Mas aí estamos aí hoje, firmes e fortes na prefeitura, na Microcamp, na Academia da Vila, na SE Digitais, quase o Que Júris. loucura. E no caso, o Eric, era um cara que entrou motivado pela família para poder fazer natação, aí descobriu uma força no esporte, né? Uma força matiz que te impulsionava. Você sempre teve apoio da família? Sempre Cara, foi um. Cara, a minha mãe, tipo, bem específico, a minha mãe, ela sempre falou assim, cara, você quer fazer alguma coisa? Vamos lá e vamos fazer. E eu acho que isso é essencial hoje para qualquer criança. Não importa se a criança vai fazer 1 mês e vai falar, não quero mais. Beleza, você fez durante 1 mês alguma atividade. Então, na mesma época que eu fazia natação, eu costumo usar isso como exemplo com os meus alunos, que às vezes falam, tô cansado. Aí eu costumo colocar um pouco disso. Eu, na mesma época, fazia capoeira, futebol e natação. Então, eu acho que veio um pouquinho daí essa ideia de hoje querer fazer um monte de coisa.
Mas era assim, mãe, quero fazer capoeira. Pô, vambora. Tem horário? Beleza, vambora. Quero fazer futebol. Vambora. O futebol não adiantou muita coisa. Provavelmente meus colegas que estão na live vão falar que é verdade, que não adiantou muita coisa, que eu só sou o peso morto do time. Mas a natação, de modo geral, foi o que eu tive um resultado melhor. Cara, apoio sempre teve. Eu sempre fui muito competitivo. E eu acho que um pouco da disciplina que eu adquiri foi por conta da natação. Eu posso falar isso tranquilamente. Ah lá, tá falando aí, ó, seu dom é natação. Desculpa, porque eu tô vendo a live aqui. Sem dúvida. É só para não haver dúvida, entendeu? Só para não haver dúvida que eu realmente sou um peso morto no time quando a gente fala de futebol. Mas de modo geral, cara, o apoio sempre houve. Sempre estavam lá e sempre estão lá, né? Hoje que tem o futebol americano também. Cara, não tem uma partida que minha mãe e minha esposa não estejam presentes. É assim. É absurdo. Não tem nem o que falar quando a gente pensa do apoio que eu tive aqui em casa quando eu pensei em esporte. E o que o esporte te deu, Eric? Você falou assim, é isso que o esporte, caraca, me proporciona hoje. Cara, eu sempre falei, desde que eu comecei a faculdade, acho que sempre naquele primeiro dia de aula, os professores têm aquela forte mania, e eu tenho essa mania, de falar o que você espera do curso, o que você espera, o que te fez vir até aqui. Eu sempre falei que eu acredito que a educação tem um poder absurdo de mudar as pessoas. Embora a educação seja algo que, ao meu modo de ver, e aquele modo antigo, mas que eu também não vou ficar falando muito para também não pesar essa ideia de antigo, a educação tem um poder muito forte. Só que eu acredito que o esporte tem um poder que se equipara de uma maneira muito absurda com a educação. E eu acredito até que o esporte tem um poder, desculpem os demais professores, mas até superior ao da educação por si só. Eu acredito que hoje o esporte me dá autonomia de eu poder ajudar uma criança que às vezes não vai ter tranquilidade de chegar para os professores de outras disciplinas e falar, olha, eu estou com um problema em casa. Olha, eu, sei lá, estou passando por uma barra em casa, não está legal. O esporte me proporciona isso. Eu acho que essa liberdade que o esporte dá é algo incomparável, sabe? E, Eric, você hoje, a gente vai contar a sua história, como é que você saiu da. Você não saiu da quadra. Como é que você fez uma caminhada toda da quadra para a sala de aula. Mas, assim, você acha que essa geração nossa, a gente que convive com a molecada lá na Microcamp, você acha que essa molecada está mais devagar, está mais preguiçosa, eles não têm tanto pique? Cara, eu tive essa noção. Na verdade, eu sempre bati muito na tecla que não, dá pra lutar e tal, é só questão de estímulo. Mas eu tive essa noção num segundo ano, logo depois de formado, que eu fui trabalhar num colégio. E aí, trabalhando nesse colégio, eu resolvi organizar o interclasse, né, do colégio e convenci a diretora a ver um sítio para a gente fazer o interclasse. E aí chegou lá, eu caí na besteira de tentar fazer um caça ao tesouro e colocar coisa em cima da árvore para o povo pegar. E aí um aluno meu olhou para mim, olhou para a árvore e falou, professor, o negócio está lá em cima. E eu pensando, sobe e pega. Simples. Isso é muito Eric. É simples. É escalar a árvore, pegar o brinquedo, descer e você ganhou a brincadeira. E aí ele falou, professor, como assim subir em árvore? E aí, tipo, aquilo ali foi um baque pra mim. Eu confesso pra você que eu acabei a brincadeira naquele momento. E aí depois eu sentei pra conversar com a galera. Eu falei, cara, na época eu era molecadinho, isso era normal. Embora eu fosse o Paulo provavelmente vai concordar comigo, mas eu era uma criança que jogava bolinha de gude no carpete, eu soltava pipa no ventilador, mas subir numa árvore eu sabia. E hoje você encontra criança que não sabe fazer isso. Você fala de amarelinha, você fala de pique-pega, as crianças não sabem. A famosa geração Free Fire, sabe? Verdade. Isso pesa muito
E foi na época que me deu o baque total que eu falei, cara, não dá. E nesse momento eu falei, cabe a mim, enquanto professor de educação física, tentar estimular ao máximo isso. Na época, isso gerou uma polêmica absurda. E aí foi a hora que eu vi que muitas vezes não é a criança. É o pai, é a mãe. Às vezes por questão de violência, às vezes por medo da criança machucar. Porque no dia Sim. seguinte, tinham vários pais no colégio perguntando por que eu queria que o filho dele subisse na árvore. E aí aquilo ali foi o baque para mim. Eu falei, gente, vocês subiram em árvore. Não, mas o meu filho pode machucar. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não adianta nada eu estar dentro de uma quadra, falar para o pai, olha, deixa o menino correr. Não adianta eu estar na piscina e falar, deixa o menino nadar. Por quê? É muito tenso você pensar que muitas vezes os próprios pais, que deveriam ser os maiores estimuladores, são as pessoas que às vezes puxam para trás. Então, Sim. esse foi o momento que foi aquele baque total. Foi aquele momento que eu falei assim, não, pera, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente, sabe? E, Eric, eu acho que desmistifica muito, a Karina também, que é professora de educação física, teve aqui para mostrar, porque tem aquela lenda que o pessoal da educação física é burro, né? Então, uma coisa não anula a outra, que é só música. Cara, Que veio um fã te ver aqui. depois autógrafo, tá, Ralf? Pô, passou a mão para mim, cara. Aí, e assim, eu acho que uma coisa não vive sem a outra. Você consegue ser um profissional de educação física e consegue ser um profissional de informática. Pareceu o pessoal aí loucos por Arduino. O Diego já Loucos por falou da Arduino. AlphaDuke. Diego, a gente vai falar sobre a AlphaDuke. É uma coisa que eu faço questão que o Eric fale, que existe na região, não só nos lugares mais famosos, mas na Microcamp tem, né? Sim, sim. Então, você veio para. Você desmistifica isso, que o profissional de educação física não é burro. O cara sabe o que está fazendo. Cara, você quer me revoltar? Sempre rola aquela famosa piadinha de eu vou para aula de educação física porque lá é só jogar bola. Eu vou fazer educação física porque educação física é fácil. Toda vez que alguém fala para mim que educação física é fácil, eu costumo usar um professor meu da época da faculdade. Eu falo, cara, se você tirar mais de 5 numa prova do Marcelo Paraíso, a gente conversa. Segundo, quando alguém fala que é só jogar bola, eu peço na hora para a pessoa descrever todo o ciclo de contração muscular. Ponto. Não é só jogar bola. Educação física não é só chegar e falar, olha, vamos lá e rola a bola. Infelizmente, a gente lida com muitos profissionais que fazem isso. E isso é muito triste. Educação física são 4 anos estudando, são matérias que alguns gostam, outros não. É fisiologia, é cinesiologia, é história da educação física e, acima de tudo, história da educação física é a história do nosso país. Então, quando alguém fala alguma coisa desse tipo, educação física é fácil, cara, me revolta absurdamente. Não tem essa de educação física é fácil, e não tem essa de que esse mito de que o professor de educação física é professor de educação física porque ele é burro. Não, a gente é professor de educação física porque a gente promove saúde. A gente é professor de educação física porque, graças a nós, professores de educação física, muitos de vocês não infartam. Muitos de vocês têm uma qualidade de vida absurda. Então, acaba que quando você migra de área, muitas pessoas ainda viram e falam assim, como assim você dando aula de informática, mas você não é professor de educação física? Eu sou um ser humano normal que resolvi estudar um pouquinho mais para eu também dar aula de informática. Entendeu? Mas. Ó, a Sam, ela pediu para te avisar que a dona Ana disse que você é o orgulho dela, tá? Mãe. E a professora Marcione está aqui, o pessoal falando que educação física é fácil, ela mandou estudar anatomia. Tipo assim, vai lá, assim, pode Vai ir. lá. Vai lá, vai fácil. Quantidade de músculo que a gente tem no corpo, a gente conversa. E aí você falou da informática. No caso, você chegou a fazer informática na Microcamp ou foi direto para o hardware?
Então, eu iniciei, na verdade, um curso, não foi a princípio na Microcamp, foi de manutenção de celulares. E Aham. aí foi quando começou essa mudança toda, porque eu comecei só para eu parar de pagar para consertar meu celular, que às vezes caía dentro da academia, e eu ficava pagando, pagando, pagando. Falei, vou economizar dinheiro, vou fazer o curso logo. A necessidade Fiz, faz coisa, né, é, mesmo. e aí fiz o curso de manutenção de celulares. Meus alunos devem estar cansados de saber dessa história, mas e aí quando chegou, num determinado momento, um colega meu chegou para mim e falou: Eric, você não mexe com computador, não? Eu falei: não, só quero mexer com o celular, só quero conseguir arrumar meu celular, não pretendo mexer com o computador. E ele me enchendo o saco: não, preciso que você arrume meu computador, preciso que você arrume, preciso que você arrume. E eu falei: cara, vamos lá, eu só vou começar a mexer com informática se Deus chegar para mim e falar assim: mexe com informática, fora isso eu não quero. E aí eu tava passando em frente à escola Microcamp, me pararam e falaram: cara, você conhece o curso de hardware da escola Microcamp? Falei: obrigado, Deus, beleza, vou entrar para conhecer. E aí foi quando eu conheci o curso de hardware da escola, e aí já entrou aquele papo dos 3 cursos gratuitos e tal, aí já inventei de fazer o CorelDRAW e Photoshop, e aí já foi emendando tudo. E me fala, no caso você estava procurando informática, mas o hardware te encontrou. Como é que é essa parte do hardware que não é tão falada? Porque assim, o pessoal só lembra do profissional de hardware quando quebra. E é um curso que Sim. assim tem uma procura, eu acredito que até mais seleta. O cara que procura hardware, ele sabe o que ele quer. E explica para gente o que é o hardware e as vantagens do hardware. Cara, vamos lá. Hoje eu costumo falar, quando a gente pensa no curso de hardware da escola, a gente está pensando mais do que aquele cara que vai simplesmente saber arrumar um computador. Antes, quando a gente pensava em hardware, a gente associava a manutenção de computador. Ponto. Hoje, o curso de hardware acaba que ele abrange muito mais coisa. A evolução tecnológica que tem acontecido constantemente faz o profissional de hardware ter que se especializar cada vez mais. Quando eu entrei, primeiro dia de aula, tá aí o Diego, que não me deixa mentir, eu falei: cara, eu só preciso saber formatar o computador, porque estão me enchendo o saco para eu formatar o computador. E aí a resposta dele foi brilhante, e eu, por acaso, utilizo essa resposta dele: por favor, não cobre direitos autorais, mas eu sempre falo com os meus alunos, tipo, gente boa, não é só manutenção. Você vai aprender robótica, você vai aprender a organizar a sua empresa de forma que ela vai funcionar e você não vai ser aquele cara que vai jogar a nossa profissão lá embaixo. Não vai ser aquele cara que vai falar: ah, não, eu formato seu computador por R$ 10. Não, você vai ter autonomia para cobrar o seu valor de profissional. Então não é só formatar. E foi uma frase que ele usou genial para mim, cara. É muito mais do que você imagina. Hoje acabou que tomou uma dimensão maior ainda, porque ainda entrou a manutenção de celular. Se eu soubesse há 2 anos atrás isso, eu não teria feito em outro lugar. Eu já teria feito tudo na Microcamp mesmo. Mas hoje temos essa área e tem também a área da robótica, que aí foi uma terceira paixão da minha vida. A robótica. Mas assim, antes da robótica, como é que o cara que ouviu do professor que hardware não era só formatar, virou professor? Como é que foi essa mudança na Cara, sua vida? Da isso quadra daí para a sala. foi. Cara, isso daí foi um caos absurdo, porque por acaso eu também estava falando disso hoje com a minha turma. Minha turma me perguntou hoje, numa brincadeira que eu fiz com eles, o que me fez virar professor de informática. E aí eu fui. Um dos exemplos que eu coloquei foi justamente do baixo reconhecimento do profissional de educação física. Eu cheguei num dia aqui em casa, tipo, a Samela ficou assustada, real, porque eu falei: cara, eu me mato de trabalhar o dia inteiro, às vezes no sol, debaixo de chuva, enfim, N situações, e cara, olha o salário do professor de educação física. Com todas aquelas vantagens que eu já coloquei, olha o salário do professor de educação física. E não só o professor de educação física, o professor, de modo geral, tá? E aí eu fiquei revoltado total.
E aí falei, cara, quer saber? Eu vou investir na área de manutenção, porque é algo que eu vejo que pode me dar um retorno melhor, então vou investir nessa área. E aí comecei a pensar, aí, vou montar loja, vou trabalhar só com manutenção, o que eu vou fazer? E aí, curiosamente, nesse meio tempo aí, surgiu a possibilidade de eu me tornar monitor na Microcamp. E aí eu falei, cara, por que não? Se eu quiser realmente migrar para essa área, a ideia da monitoria no currículo, cara, Pô, é um ajuda fator muito. diferencial quando você pensa em entrar em uma empresa. Já é um estágio prévio, né, de certa forma. E aí, cheguei pro Diego e falei, pô, Diego, eu quero ser monitor. Aí ele, gente boa, tu é professor de educação física, cara. O que você quer ser monitor de informática? Falei, cara, eu só quero ser. Posso? Ele, tá, vamos fazer avaliação, tem outras pessoas e tal. Beleza, fiz a avaliação, virei monitor. E aí, nesse meio tempo que eu virei monitor, que a ideia inicial era acompanhar o professor, auxiliar numa chamada, alguma coisa assim. Quando eu vi, tipo, do nada, eu acho que no dia o Diego tava passando mal. E aí, cheguei na Microcamp, pô, cadê o Diego? Cara, ele tá passando mal, você vai ter que dar aula pra turma dele. Me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E aí eu tentei levar a minha aula um pouco da forma como eu levava a minha aula de educação física. Então cheguei descontraindo um pouco o ambiente, até para eu conseguir descontrair, porque estava tensa a situação. Brinquei um pouco com a galera e tal. Moral da história, nessa brincadeira, quando eu vi, chegamos hoje. Estou aí até hoje. Gostei de dar aula de informática, gostei de poder colaborar com a galera, não só no ramo da educação física, mas também no ramo da tecnologia. Acabei me apaixonando pela área, foram surgindo novas turmas, e nessa brincadeira estamos aí até hoje, né? E, Eric, aluno é aluno? Seja aluno de educação física, seja aluno de hardware. Aluno é aluno ou tem uma característica diferente que exija de você um posicionamento diferente? Cara, então, o aluno na educação física, ele ele chega no momento onde ele vai fazer a sua aula, isso se a gente for pensar o ambiente escolar, tá? Mas geralmente é aquele aluno que tá saturado e ele fala, cara, eu preciso da educação física para eu conseguir associar o restante do conteúdo. Ponto. O aluno, quando a gente pensa em tecnologia, ele já é aquele aluno mais focado, aquele aluno que chegou ali e quer mudar alguma coisa direta na vida dele. A educação física muda de forma indireta, porque o aluno muitas vezes não percebe essa mudança que a educação física está fazendo. No ramo da tecnologia, não. O cara vai chegar e vai falar, olha, preciso mudar de vida. Eu preciso ter um futuro e eu preciso que você me ensine isso daqui. Eu costumo citar um exemplo com os meus alunos também, quando eu falo da importância da informática e tal. É um conteúdo extremamente bobo. Assim, bobo não, também não vou jogar lá embaixo também não. Mas diante de tudo que a gente ensina, acaba se tornando um conteúdo muito simples e que muitas vezes é o desespero de pessoas que realmente precisam daquilo. Eu tive um caso que eu citei com esses meus alunos, que eu fui procurado por um profissional e ele chegou para mim e falou, cara, eu preciso aprender Excel. Aí eu, não, pera, o que você precisa aprender do Excel? Ele, tudo. Porque eu sou chefe na empresa e eu ouvi do meu funcionário que eu era chefe e ele sabia mais do que eu de Excel. Isso é inaceitável dentro da minha empresa. Moral da história, ensinamos Excel para ele. Mas só que se a gente for parar para pensar em todo o currículo que a gente ensina nos cursos lá da escola, o Excel é um dos mais tranquilos. Se a gente for parar para pensar todo o conteúdo que o aluno aprende, o Excel acaba se tornando, desculpa o termo, bobo. Amanhã a Sim. Microsoft está me processando para eu chamar o Excel de bobo. Mas, é, mas a complexidade acaba se tornando tão grande que conteúdos que são desesperadores para as pessoas e que podem realmente mudar o futuro de uma pessoa, para os cursos de lá são normais. Sim. Então eu sempre ressalto a importância de saber todos os conteúdos,
eu costumo falar que você não precisa ser top em tudo. Você tem que escolher algo para ser top e você tem que ser bom em todo o resto. Eric, você é bom em todo o resto? Não, eu estou tentando ser bom em todo o resto. E aí, o que eu faço? Vou estudar, vou procurar, vou ler sobre isso, embora, desculpa a conexão literária, eu tenho essa dificuldade da leitura, isso é um grande Não. problema, mas é algo que eu tento procurar leituras que realmente puxem para o meu lado, que vão fazer eu me prender naquele assunto. Então, por exemplo, hoje, acredite ou não, o que eu tenho lido sobre iluminação, o que eu tenho lido sobre filmagem, o que eu tenho lido sobre fotografia, tem sido Porque absurdo. você Eric, está você com quer um virar fotógrafo? canal, né? Do SE Não. Digital, né? Então, eu tô com o canal da SE Digitais e hoje eu sou um dos responsáveis pelo canal da Smell TV, que é um canal que promove a atividade. Então, tem mais essa novidade aí para Mais fazer uma, eu né? Ou surtar não um para pouquinho. aqui. Tá pesando aí. Então, são dois canais que eu sou apaixonado. Um deles, que é o da SE Digitais, é onde eu pego um pouquinho do que eu sei do ramo de tecnologia e jogo para o aluno ter acesso, tá? E o canal da Smell TV é uma luta contra a pandemia. As pessoas não podem fazer atividade na rua, as pessoas não podem aglomeração, criaram um canal onde todos os projetos esportivos da prefeitura são feitos dentro de uma sala por um professor. Sim, eu dou aula de natação no chão. Pois é. O meu aluno de natação faz aula de natação comigo. Pois é, entra lá no canal que você vai ver a aula em breve. Mas são os dois Tem canais. sentido. Tipo, tá sendo um caos total. Eu consegui fazer a natação com a ajuda do Matheus, tá aí assistindo também. O pessoal do parque todo somando absurdamente. Mas essa é a novidade. Só que aí, dentro disso, eu preciso entender um pouquinho que seja de filmagem, de fotografia, de iluminação. Eu já descobri que essa iluminação não funciona direito no Instagram, porque eu tô. Tá Tá aproveitando para fazer tenso. teste? Eu tô aproveitando para fazer teste. À vontade, Mas voz é tá, eu sua. vou usar a live para fazer esse teste. Tá ótimo. Mas. E aí é aquilo, tipo. E eu tento o tempo inteiro, que é uma das coisas que eu passo para os meus alunos, principalmente da área da tecnologia, que é adaptação. Se a gente for parar para pensar, é lógico, eu não consigo adaptar uma placa-mãe. Mas, por exemplo, a parte de fotografia, tripé, toda essa parte toda, cara, eu tô tendo que improvisar. Então, acabou que daqui a pouco vai ter tutorial de como fazer com cano PVC. Porque tem que adaptar, Vamos, cara. vamos. O brasileiro O brasileiro tem já que é ser estudado, formado em cara. gambiarra. É, Gambiarra. aí vamos lá, eu também não posso deixar de ressaltar, eu vi aí o Marcione comentando, que eu acho isso uma coisa extremamente importante quando a gente pensa nessa geração de hoje, tá? Geralmente, a maioria das coisas que eu uso no canal, na SE Digitais, geralmente são produzidas pelos alunos. Então, como eu sou um cara muito competitivo, eu gero competição entre eles, o melhor projeto eu puxo para SE Digitais, divulgo e tal. Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, não sei se está dando para ver aí direito, é o expositor de Tá. caneca da SE Digitais. Foi feito por um aluno meu. O próximo tripé de iluminação tá à disputa aí. Eu quero ver qual turma que vai ganhar, se é da noite ou se é da manhã de hardware. E aí tem Legal. todo aquele processo. Eu acho que isso é essencial. Ó, o Cadu, valeu, Cadu, pelo A papel branco. dica. Eu tentei, cara, mas tá complicado. Vou colocar no outro. Vou lembrar Tá disso. bom. E como é que você falou, trabalhamos no mesmo lugar, coordenação, professor, e seus alunos te adoram. É um maior rolê quando tem que trocar de turma. Meu Deus do céu. Porque gostam, se afeiçoam aos professores. Claro que todos os professores são ótimos, mas tem aqueles que os alunos se identificam mais. Como foi a transição de aluno? Você já era professor de uma certa forma, mas como é que foi essa transição de aluno para professor? Como é que foi, de repente, tipo, não juntar com ele nas piadas? Pode até brincar, mas eu sei que você pega no pé.
Isso eu sei que você pega no pé, e pega bastante, e pelo amor de Deus, né? Então, como é que foi essa transição de saber que tem que haver um equilíbrio entre a confiança que você tem que o aluno tem que ter, igual você falou, que tem assuntos que de repente um professor de uma outra matéria não, o aluno não conseguiria fazer, mas manter uma ordem em sala de aula. Como, porque Cara, você exige deles, né? Ah, o mostrador de caneco, tripé e várias outras coisas. Como é que você consegue? Cara, eu tento manter muito a ideia, e eu sempre falo com as minhas turmas o seguinte: olha, eu já tive a idade de vocês. Eu sei que a zoeira é muito maneira dentro de sala. Eu sei que o brincar dentro de sala, às vezes, é o que faz você querer estar ali. Só que, cara, a gente está falando do seu futuro profissional, ponto. É simples. A gente está pensando em uma evolução onde você vai poder rir hoje, mas também rir amanhã. Então eu tento tirar um pouco desse imediatismo deles. Eu acho que isso é essencial, você pensar em tirar esse imediatismo de vamos zoar o tempo inteiro na sala. Não. E é lógico, eu tento pegar os conteúdos que são mais chatos na linguagem deles e tento transformar em algo um pouquinho mais legal. Então, por que eu pensei nos projetos? Porque eu sei que essa galera é motivada por competição, ponto. Se eu virar para eles e falar, olha, você tem que fazer um expositor de caneca, não ia sair nenhum, Michele. Não ia sair nenhum. No momento que eu falei, olha, tá rolando uma disputa na turma para ver qual que é o melhor expositor de caneca, pronto, saiu um monte, um monte. A ideia era eu selecionar um, eu fiquei com 3, porque saíram produtos muito bons. E aí é a hora que você vê que realmente tem um futuro. É só saber estimular. Eu sempre parto do princípio que a estimulação é o básico para qualquer pessoa evoluir. Eu costumo usar isso como exemplo, é uma das coisas que eu faço hoje. Várias pessoas me perguntam por que eu faço tanta coisa. E a resposta é simples, porque eu sei que eu, no tempo ocioso, eu não produzo. Então eu prefiro ficar a 1.000 por hora o dia inteiro. Meu Deus, tem que entregar isso daqui a 1 hora. Meu Deus, tem que fazer isso amanhã. Do que eu falar assim, tô em casa. Vou assistir e maratonar uma série. É lógico, é importante maratonar a série? É importante você ter o seu momento de descontração? É. E aí o que eu faço? Eu transformo o meu momento de descontração naquilo que eu mais gosto de fazer, que é o esporte. Então, o meu momento de esporte, onde eu estou tendo que treinar pesado, onde eu estou tendo que treinar o futebol americano, onde eu estou tendo que correr, acaba sendo o meu momento de distração. É lógico, tem um momento que eu passo raiva tentando jogar LOL com os outros. Mas isso acaba sendo um momento mais de raiva, segundo a Samela, do que um momento de distração. Mas, enfim, Sim. eu acredito que você saber dosar exatamente isso e saber tentar puxar um pouquinho para a realidade do aluno é o que faz você conseguir encontrar aquele equilíbrio, sabe, dentro de sala. Claro. E a Alphaduc, né, a equipe de robótica em que trabalha. É você e o Diego juntos? Diego Eu e o Barroso. Diego, ele E estava aí agora há pouco, eu assim, acho que está ainda. ele estava zoando, perguntou se você é competitivo. Imagina, né? Eu Nada, não sou bobo. competitivo, é mentira. Quem fala Nem um isso é pouquinho. mentira. Eu sou uma pessoa super tranquila que não gosta de competição, gente. Nem imagina. E a robótica, ela é um dos módulos do nosso curso de hardware lá na Microcamp. E Sim. como é que surgiu a ideia da Alphaduc? O que quer dizer Alphaduc? E assim, para quem não manja muito, o que é robótica? Cara, toda vez que alguém pensa em robótica, o pessoal tem a mania de associar a algumas coisas bem simples. Ou ela vai associar Exterminador do Futuro, aquele robô com inteligência artificial. Ou mais recente, a pessoa vai associar o Homem de Ferro com toda a tecnologia e tal. Ou então a pessoa vai pensar em brinquedos, robôs que sejam brinquedos, tá? Eu gosto muito de citar um exemplo, foi uma das coisas que a gente compartilhou aí essa semana no grupo da equipe. Tem uma equipe, se eu não me engano, da PUC, que conseguiu criar através de robótica, através de coisas que a gente usa para fazer os mesmos robôs de brincadeira nosso, de competição nosso,
eles conseguiram utilizar o mesmo mecanismo para criar os respiradores num preço absurdo, para combater, se eu não me engano, 7 vezes ou 8 vezes mais barato. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em robótica, não é só o Homem de Ferro, não é só o Exterminador do Futuro, não é só todos esses outros filmes que trazem aquele lado bonito que todo mundo gosta de ver. Hoje a gente está pensando em robótica, quando a gente fala no quanto, aí eu puxo para minha outra área, no quanto um atleta nadou dentro da piscina, quantas braçadas ele deu, quantos ciclos de respiração ele fez, quanto de oxigênio ele consumiu, isso tudo com projetos simples. Assim, quando eu digo simples, é porque quando a gente pensa na complexidade da robótica também, a gente pode fazer coisas absurdas. Mas sim, com projetos simples, a gente consegue fazer coisas que vão movimentar uma área gigantesca. Então, essa é a primeira questão de até onde vai a robótica. E agora você vai fazer eu desmentir. Sim, eu sou competitivo e a ideia da robótica da equipe AlphaDuc surgiu porque eu falei, cara, vamos competir. Simples. Não tem o que fazer. Dá para competir. A gente tem alunos muito bons e muito dedicados que podem sim comprar a briga e a gente realmente investir em uma equipe e sim trazer títulos para a cidade e para a escola. Quando eu falo em cidade, porque querendo ou não, quando você participa de uma competição de robótica, a cidade também recebe o título. Então, por exemplo, vou citar exemplos aqui. Equipe do ICT foi campeã em tal cidade. O título vem para a Volta Redonda também. Então, eu acho que isso é uma forma da gente divulgar também a cidade. Então, por ser um pouquinho competitivo, eu falei, pô, Diego, vamos montar essa equipe de robótica? Vamos ver o que dá? Deu uma repercussão absurda. A gente tentou abrir uma inscrição online e a ideia era, a gente abriu numa semana, eu acho que a gente deu prazo de 2 semanas para fazer a inscrição. E aí, na primeira semana, a gente falou, cara, e agora? Tem muita gente para a gente escolher 4 para a equipe. E era tudo assim, eu fui campeão brasileiro de robótica e resolvi vir fazer inglês na Microcamp. Eu fui campeão estadual de robótica, resolvi vir fazer informática porque eu preciso melhorar meu currículo. E aí a gente foi selecionando, foi garimpando mesmo, vendo, fizemos entrevista, pedimos para eles montarem um projeto. Eu achei genial essa ideia do Diego, porque a gente brincou de MasterChef nesse dia. A gente deu 5 minutos para o povo montar um projeto top. E, cara, saiu uns negócios que eu falei, meu Deus do céu, é muito talento para a gente ter que escolher, Diego. E aí, nessa brincadeira, a gente se manteve o ano passado inteiro. Hoje, o grande problema é que nas modalidades que a gente quer competir, acaba se tornando um pouco caro. É um hobby caro a robótica. Qual modalidade que vocês querem competir? E essas competições são os robôs? O que são? Então, a nossa ideia era ir para uma das etapas a gente ia para a etapa municipal, tá? Todo ano rola essa etapa municipal. Esse ano eu imagino que por conta disso não vai ter essa etapa. Só que como a municipal tem poucos representantes, se eu não me engano, se classificam sempre 5 equipes para ir para o estadual. Então, assim, a gente já tinha daí uma grande chance de ir parar no estadual. E era uma das coisas que estava mais motivando a gente. Espera aí, 1 ano de equipe, a gente já vai para o estadual? Confesso para você que em momento nenhum, embora eu seja competitivo, como o Diego sempre bate na tecla aí, a nossa ideia era, vamos para o estadual para a gente pegar bagagem. Essa era a nossa ideia. Saiu de lá campeão? Lindo. Mas a nossa ideia é entender o processo de uma competição estadual de robótica e entender como que ela vai funcionar e o que dá para a gente fazer para o próximo ano. Então, a ideia, a gente estava focando, num princípio, em 2021. Só que aí entra o lado do Diego da equipe. Entra o Eric competitivo e entra o Diego mais específico. Nós tínhamos uma modalidade que a gente ia participar, que era o resgate. Que é basicamente, a gente tem que criar um robô que vai conseguir identificar as linhas e ele vai ter que fazer um caminho, resgatar um objeto e voltar por aquele mesmo labirinto que ele passou.
essa é a modalidade mais fácil. A gente chega, por exemplo, no estadual, tem uma quantidade absurda de pessoas competindo nessa modalidade. E aí entrou o Diego e falou, cara, por que ao invés da gente competir nessa que tá todo mundo, por que a gente não compete em uma onde tem menos pessoas? E aí, por isso que se tornou um pouco mais difícil. Porque um exemplo clássico disso, a gente foi numa feira, pouco antes da gente iniciar a equipe. Aí ó, o Diego tá falando, foi a USP que desenvolveu esses respiradores aí, ó. Tá até colocando a hashtag aí do respirador. E, cara, de verdade. parabéns para a equipe da USP, não tem nem o que falar. Nossa, incrível, incrível. Isso eu agradeço porque também motiva os meus alunos. Meus alunos viram a reportagem e falaram, nossa, também é possível isso? Sim, galera, é possível. É só questão de estudar o que é o mecanismo, tá? E aí a gente foi e falou assim, não, então vamos disputar essa outra modalidade. Essa outra modalidade, ela tem alguma dificuldade porque a gente cria um robô humanoide, ele vai ter aproximadamente aí uns 40 centímetros, mais ou menos, e ele copia o nosso movimento. Sim, sabe o gigante de aço? Pois é, essa é a dificuldade. Ele tem sensores e ele consegue copiar os movimentos, e a gente tem que criar uma coreografia, e aí eu fiquei muito feliz, porque aí a gente vai ter que dançar, eu vou ter que trazer a educação física para o meio dessa brincadeira toda, e o robô vai fazer o mesmo movimento. E aí ele é avaliado por coreografia, ele é avaliado por performance, por tempo de resposta, por N fatores. Só que aí veio a facada. Aí a gente foi ver para fazer o robô humanoide. Se eu não me engano, deu quase R$1.600, R$1.500 essa brincadeira. E aí foi quando a gente começou. Não, vamos fazer rifa, vamos vender doce, vamos vender pizza frita. Conseguimos uma parte, e aí quando a gente falou, vamos voltar logo depois do iniciozinho do ano, chegou a pandemia e aí deu uma travada nessa situação toda. Mas os estudos continuam, graças à tecnologia também. O Zoom está aí para somar bastante. Então a gente continua estudando soluções, o que dá para fazer, como que vai fazer. E a gente também está aguardando a Olimpíada Brasileira de Robótica. Porque se a gente passar entre os 4 primeiros no estadual, a gente vai para o brasileiro. Essa é a ideia da Alphaduc. E a Alphaduc é você, o Diego e mais 4 alunos? Isso, nós temos mais 4 alunos na equipe, e aí a gente dividiu esses alunos por setores. A gente pegou a galera que já entendia muito do assunto e colocou essa galera para ensinar a galera que não sabe tanto sobre o assunto. E aí a gente dividiu em setor de marketing, setor de pesquisa, porque uma das coisas que eu e o Diego a gente bate muito na tecla. Não adianta você estudar, se você, acima de tudo, não comprovar o que você estudou e se você não publicar. Então, a ideia é que a gente consiga pegar esse conteúdo que a gente está estudando, pegar o projeto que foi desenvolvido e transformar em artigo para ser publicado, entendeu? E você falou que a Alphaduc vende doce, faz rifa. Vocês estão parados por causa da pandemia? Cara, aonde a gente encontra a Alphaduc e como podemos ajudar a Alphaduc? Cara, então, nesse período da quarentena, acabou que os nossos encontros presenciais, que era quando a gente testava alguns módulos e tal, ficou extremamente comprometido. Mas quando a gente pensa no estudo como um todo, sim, a gente está estudando, a gente tem alguns artigos, algumas coisas. A gente deu sorte que pouco antes da virada do ano ali, né? Porque quando voltou o ano foi aquele tempo e pum, pandemia. Mas um pouco antes do final do ano passado, a gente enviou alguns artigos para a galera dar uma lida durante as férias e tal. E aí agora a gente está pegando o que foi estudado nesse período e a gente está transformando em resultado, vamos assim dizer. Para encontrar a equipe Alphaduc, é basicamente pelo Instagram. E, cara, qualquer ajuda é super bem-vinda. Eu vou usar um exemplo que a gente usou com slots no ano de 2017, se eu não me engano. A gente encontrou um cara, surgiu um cara no nosso Instagram, falou, olha, quero patrocinar os slots, mas eu não tenho dinheiro. Aí a gente pensou, pô, mas e agora? Como que vai patrocinar? E ele falou, olha, eu tenho uma empresa de suplementos
E a ideia é a seguinte, ao invés de eu chegar para você e falar, olha, eu vou te dar R$ 3.000, R$ 5.000, eu vou te dar desconto para você comprar os produtos e o seu atleta pode vender. E com isso ele paga a mensalidade dele, com isso vocês podem repassar o valor e isso virar o patrocínio do time, aí vocês que organizam. Então eu costumo falar que muitas vezes o patrocínio não vem nem em forma de dinheiro em si. Aí, ó, o Diego colocou o nosso perfil aí, Gente, arroba. Alfaduque, o C no final, tá? Mas aí Isso você aí. também pode tirar o Eric ou o Diego para tirar maiores dúvidas. Qualquer coisa, estamos aí. E como eu estava falando, por exemplo, a gente conseguiu um apoio de uma aluna também da escola. Teve um evento na escola, foi a Feira Literária. Foi a Feira Literária? Não. Foi. Eu acho que teve, Mostra... Não, acho que foi. Não foi a Feira do Rolo? Não me lembro agora. Não foi na Feira do Rolo. Eu sei que teve um evento que uma aluna da escola, ela trabalha com pizza frita, com pizza assada e tal. Tudo aquilo que eu gosto muito. E aí ela simplesmente falou, cara, eu vou apoiar vocês. Eu vou vender as pizzas fritas nesse dia. Vou tirar o meu lucro ali. E o restante eu vou repassar para vocês. Cara, de início a gente falou, cara, lindo. Só que a gente não pensou que fosse ser tão lindo. Porque ia ter uma outra pessoa que ia vender comida nesse dia. Acabou que essa pessoa não foi. Moral da história, ela vendeu pizza pra caramba. A gente ficou muito feliz no final. E, de certa forma, ela ajudou. Então, por exemplo, se tem algum empresário, sei lá, que tem padaria, não sei. Olha, Eric, sei lá, vou te dar uma bala, uma caixa de bala para você vender com a galera. Cara, a gente vende bala, a gente vende doce, a gente vende Active Plus. A ideia é a gente conseguir financiar o projeto todo de, com certeza, conseguir disputar o brasileiro. Essa é a ideia. Beleza. Então, qualquer empresa que puder ajudar, super bem-vinda. Então, vamos combinar uma coisa? Faz uma arte pedindo patrocínio que eu coloco no Conexão Literária. Pode ser? Show de bola. Mole para nós. A gente joga lá. Alô, setor de marketing da Alfaduque, já sabe, né? Lembra do alô, Eric alô. Cobra? Pois é, por favor, me Pede ajuda. para ele, porque a gente está conversando com o pessoal e cada um tem a sua missão, tá na luta por alguma coisa. E a de vocês é a Alfaduque. Faz uma artezinha, a gente coloca lá e de semana em semana a gente vai repetindo. Aí o pessoal do Conexão Literária tem muita empresa bacana que pode ajudar da forma que for, gente. Não precisa ser grana, né? Exatamente. Não tem necessidade. Mas é uma forma de ajudar a gente a ter esperança, a mostrar que a gente pode fazer diversas coisas, né? É o mais bacana. Isso aí. Érico, você falou dos slots aí. Cara, como é que o futebol americano apareceu na sua vida? A gente parece um joguinho de videogame, né? A gente entra na quadra, vai para a sala de aula, da sala de aula volta para a quadra. Como é que é isso do futebol? Aí vai para a piscina, né? Mario Bros. Entra pelo encanamento. Piscina, é verdade. Fases. Tenso essas fases. Do futebol americano, que tem gente que é apaixonada, que tem as mães que tem medo que os filhos quebrem as cabeças, que eu já ouvi lá na coordenação. Não, é que meu filho faz futebol americano, mas eu tenho muito medo que ele quebre a cabeça. Então, como é que surgiu para você? Porque você... Peraí, deixa eu só entender. Você começou jogando, aí foi para diretor de esporte, diretor de marketing? Como é que é isso? Vamos lá. Eu comecei jogando em 2015 pelo Falcons. Eu joguei 2 temporadas, né? Time de Volta Redonda. E aí eu comecei jogando pelo Falcons. Passou um tempo, surgiu um time em Barra Mansa. E um belo dia eu fui lá conhecer. Falei, pô, vou ver qual é dessa galera do Barra Mansa. E fui. Já era apaixonado pelo futebol americano. Sempre gostei de assistir, só que eu sempre tive aquele conceito que muitas pessoas tinham aqui, ó, desculpa, vou ter que interromper. A André é a esposa do Patrick.
E olha isso, ela reza pedindo a Deus para ele voltar inteiro. André, fica tranquila, É, cara. Fica tranquila, mãe, porque se você tá foi. nervosa, você imagina minha mãe e minha avó, tá? A Samela, ela já aprendeu, já aceitou que, Eu acho que tipo, a Samela já se conformou. Acho que ela já ela já se falou, conformou porque eu já dei uma bola de futebol americano pro Murilo, então ela tá começando a aceitar a ideia, tá? ah, Mas enfim, hum, é... ó, tranquilo. E aí, fica tranquila, o Murilo tá sendo treinado para isso. Vai dar certo, pô. Mas Confia. vai sim. E aí, nessa brincadeira, conheci a galera do Barra Mansa e comecei a jogar com o pessoal de lá. E aí, nesse meio tempo, quando eu vi, eu acho que foi uma surpresa, porque eu comecei a ficar incomodado com algumas coisas que aconteciam no time, de modo geral. E aí eu falei, cara, vou tentar ver qual é e vou tentar me candidatar a presidente. Quando eu falei isso, minha mãe quase surtou, minha avó quase surtou, a Sam ela quase surtou, e elas só perguntaram: quando? Você é maluco? E eu falei: não, não sou maluco. Eu só acho que eu posso mudar um pouquinho mais pelo fato de eu ser um profissional de educação física se eu tiver na presidência de um time. A Samela ficou durante 2 anos batendo na tecla: você é maluco, você é maluco, você é maluco. Hoje eu não sou mais o presidente, ela é a vice-presidente. Eu acho que a maluca agora é ela. Mas, Melhor plot enfim. twist da vida. É o Jorge Pois é. Castro que escreveu essa merda. Não é possível. Cara, é complicado. E aí, nessa brincadeira, foi quando a gente começou a bater esse papo de procurar desenvolver mais o esporte. E aí a gente foi procurado pelo Michel, que era o presidente do Angra na época. E aí ele veio com uma proposta, tipo, que para muitas pessoas era coisa de maluco. Uma das pessoas que achava que era coisa de maluco era eu. Porque ele falou: Eric, o negócio é o seguinte, você é presidente do Barra Mansa e a gente tem uma proposta para vocês do Barra Mansa. A missão é juntar o Angra, o Valença, o Volta Redonda e o Barra Mansa e formar um time, que é o Delta. Eu pensei, cara, como? Foi a única coisa, como? Várias pessoas tiveram o mesmo raciocínio que eu de vai dar problema, não vai ter como. Como que a gente vai juntar 4 times, cada um em um canto, e vai dar certo? O fato é, deu certo. Deu certo pra caramba. A gente conseguiu vincular calendário, tá? Até então o Barra Mansa jogava a modalidade no pad, que era sem equipamento, e que é uma outra doideira que os pais ficam com muito medo, e por isso que a Andréia estava desesperada. Tínhamos o Valença, que já jogava o full pad, com capacete, com a proteção do ombro e tal. O Volta Redonda pela mesma forma. E eu não falei de um. Angra, Valença e o Volta Redonda já jogavam a modalidade full pad. Só que a gente lidava com times como Flamengo, Botafogo, Vasco, quando chegava num campeonato carioca. Cara, não tem como você, com um time de uma cidade como Barra Mansa, de uma cidade como Volta Redonda, Angra, bater de frente com um time do nível do Flamengo. Não tem como. E aí o que a gente fez? Eu até brinquei na época, falei, simples, vai virar Megazord e vamos pra luta. Juntou todo mundo, virou Megazord e vamos pro jogo. Cara, o Delta teve... O ano passado eu não joguei pelo Delta. O ano retrasado a gente jogou. Primeiro ano do Delta, com 3 meses de treino, a gente foi campeão da Taça Rio de futebol americano. Então, tipo, a gente já chegou com 3 meses de treino, juntou todo mundo e falou, vamos. Sabe aquela pelada de final de semana que junta todo mundo e vai e monta um time? Pois é, foi o que aconteceu e em 3 meses já deu o resultado que deu. E aí a gente começou a focar no Nacional com esse time completo. Hoje, eu sou jogador do Barra Mansa Slots, que está passando por esse processo de migração do no pad para o full pad. Então, a ideia seria que esse ano a gente já estivesse equipado e já fizesse um jogo. Fomos pegos pela pandemia, ganhamos mais tempo, logicamente, mas em compensação não pode se negar que isso deu uma esfriada geral no projeto. Com certeza. Em contrapartida, a galera que já está se equipando já vem para somar até mais com a galera do Delta, que é um time da região,
que não deixa de trazer, da mesma maneira que eu falei da robótica, não deixa de trazer títulos para a região. Eu vou só parar aqui para a gente